A dor, que ainda não entendeu o que é. Existe um momento específico na vida de cada pessoa que nenhum livro consegue descrever completamente. É o momento em que algo que você amava, uma pessoa, um relacionamento, um emprego, um sonho, uma fase inteira da sua vida, simplesmente vai embora. Às vezes com uma despedida longa e dolorosa, repleta de conversas que tentavam salvar o que já estava partido. Às vezes de forma abrupta, sem aviso, sem explicação suficiente e sem a dignidade de um encerramento que fizesse sentido. E você fica ali, no meio do que sobrou, tentando juntar os pedaços de uma realidade que mudou sem pedir a sua permissão. Nesse momento, o mundo ao redor continua girando com uma indiferença que parece cruel. As pessoas continuam vivendo as suas vidas. Os carros continuam passando na rua. As notificações continuam chegando. O sol continua nascendo com aquela constância irritante. E você se pergunta como é possível que tudo pareça tão absolutamente normal, quando para você algo fundamental e irreversível mudou para sempre. A primeira reação quase universal é perguntar: o que eu fiz de errado? Onde errei? Por que isso aconteceu comigo? E essa pergunta, que parece humilde e honesta na superfície, carrega dentro dela uma armadilha perigosa e profunda. A suposição de que toda perda é uma punição. De que se algo foi embora, é porque você não foi suficiente. Não amou o suficiente. Não trabalhou o suficiente. Não foi boa o suficiente. Não foi merecedora o suficiente. Essa lógica é tão comum, tão profundamente enraizada na forma como a maioria de nós foi ensinada a interpretar os eventos da vida, que raramente questionamos se ela é verdadeira. Simplesmente a aceitamos como um fato. A perda aconteceu, então algo estava errado. O relacionamento acabou, então eu falhei. O emprego foi embora, então eu não era suficientemente bom. A fase terminou, então eu não soube aproveitá-la como deveria. O ensinamento do Espírito Zen começa exatamente aqui. Nesse ponto, preciso de dor e confusão. Não para minimizar o que você sente, não para te dizer que a dor não é real, mas para virar essa lógica completamente de cabeça para baixo. Porque a sabedoria que atravessa milênios, que sobreviveu a civilizações inteiras, que foi destilada pelos maiores mestres do pensamento humano, através de séculos de observação profunda da experiência humana, o diz algo radicalmente diferente do que essa voz da culpa te diz. Ela diz que nem toda perda é um fracasso, que nem todo fim é um erro, que nem toda despedida é uma rejeição, que às vezes, e com uma frequência que vai te surpreender quando você começar a enxergar, o que vai embora da sua vida não vai porque você não merecia. Vai porque você merecia mais do que aquilo podia te dar. E entender essa diferença, e absorvê-la não apenas como uma ideia bonita, mas como uma verdade que muda a forma como você interpreta a própria história, é o começo de uma transformação que vai muito além de qualquer consolo fácil. É o começo de uma sabedoria que te torna genuinamente livre. Lição 2. O rio, que não volta. Na tradição zen budista, há uma imagem que aparece repetidamente nos ensinamentos dos grandes mestres, e atravessando séculos e culturas com uma persistência que só as verdades mais profundas conseguem manter. A imagem do rio. O rio não para. O rio não volta. O rio não se apega às pedras por onde passa, às margens que toca, às criaturas que bebem das suas águas. O rio simplesmente flui. E nesse fluir constante e inexorável está toda a sua força, toda a sua beleza,
toda a sua capacidade de dar vida ao que encontra pelo caminho. O mestre Dogen é um dos pilares mais profundos do Zen japonês do século XIII. Passou anos meditando sobre a natureza da impermanência antes de escrever as suas obras fundamentais. Ele ensinou que o sofrimento humano nasce quase sempre do mesmo lugar, não de circunstâncias externas em si, mas da tentativa desesperada de segurar o que a vida decidiu que é hora de liberar. Não porque a vida seja cruel, não porque o universo seja indiferente, mas porque a vida, como o rio, conhece o caminho. E esse caminho muitas vezes exige que você solte o que está segurando com tanta força para que as mãos fiquem livres para o que ainda está por vir. Pense numa mão completamente fechada, com os dedos enrolados ao redor de algo com a força máxima que consegue exercer. Essa mão não pode receber nada, não importa o que apareça diante dela. Ela não tem espaço. Está ocupada demais segurando o que já foi, o que já passou, o que já cumpriu o seu propósito naquela fase da jornada. O apego não protege o que amamos. O apego apenas garante que continuemos sofrendo pela ausência de algo que, em algum nível mais profundo da realidade, já foi completado, já foi encerrado, já foi liberado. Isso não significa que a dor da perda não é real. É real, é profunda, é legítima. É uma das experiências mais intensamente humanas que existem, e nenhuma sabedoria genuína vai te pedir que finja o contrário. O Zen nunca pediu que você fingisse não sentir, e nunca ofereceu espiritualidade como uma forma de anestesia emocional. Pelo contrário, a tradição Zen é uma das poucas que olha para o sofrimento diretamente nos olhos, sem desviar, sem dourar, sem oferecer o consolo barato de frases feitas que parecem profundas, mas não sustentam o peso real da dor. Ela diz simplesmente: sinta, sinta completamente. Não fujas para a distração, para o anestesiamento, para a ocupação compulsiva que impede que a experiência seja totalmente processada. Mas enquanto sentes, observa. Fica com a dor sem ser consumida por ela, porque dentro da dor, se você for corajosa o suficiente para não fugir, existe uma informação que nenhuma fase de conforto poderia te dar. Uma sabedoria que só nasce quando somos obrigados a ir fundo em nós mesmos. Uma clareza que só emerge quando os andaimes externos caem, e o que resta é apenas o essencial. O rio que não volta não está te abandonando. Está mostrando que existe um oceano à frente. Lição 3. Quando o universo fecha uma porta. Há uma pergunta que pouquíssimas pessoas têm a presença de espírito para fazer nos momentos de perda. Não porque seja difícil de responder, mas porque é difícil de formular quando a dor está fresca e o ego está ferido. A pergunta é esta: e se essa perda não foi um acidente? E se essa partida, esse fim, esse fechamento não foi uma falha do sistema, mas uma parte essencial do plano? Não no sentido de que alguém planejou te machucar deliberadamente. Não no sentido de que você merecia sofrer como lição ou punição, mas no sentido de que existe uma inteligência operando nos bastidores da sua vida. Uma inteligência que enxerga muito além do que o seu ponto de vista, necessariamente limitado pelo momento presente, consegue perceber. Imagine que você está dentro de uma tapeçaria enorme, sendo tecida por mãos que enxergam o padrão completo. Do seu ângulo, de dentro do tecido, tudo o que você consegue ver são fios aparentemente soltos. Nós confusos, cores que parecem não combinar, seções inteiras que parecem não fazer sentido nenhum. Uma parte azul aqui sem contexto,
Um fio vermelho que parece estar indo na direção errada. Um espaço vazio que parece um erro. Mas quem observa de fora, quem tem a visão do padrão completo, do desenho inteiro, enxerga que cada fio, aparentemente aleatório, está contribuindo para algo de uma beleza e de uma coerência que você, de dentro, simplesmente ainda não pode imaginar. A tradição budista chama de prajna a sabedoria que enxerga além das aparências imediatas. O mestre Thich Nhat Hanh descrevia isso como ver com os olhos do coração, uma visão que vai além da superfície dos eventos isolados e percebe a interconexão profunda de tudo o que acontece na jornada de uma pessoa. Nada é verdadeiramente isolado. Nada é verdadeiramente arbitrário. Cada perda está tecida às próximas conquistas de formas que raramente enxergamos no momento. É mais que o tempo quase sempre revela. Quando uma porta se fecha na sua vida, seja uma porta de relacionamento, de trabalho, de saúde, de uma fase, de uma versão de si mesma que precisava ser deixada para trás, o impulso imediato e muito humano é tentar forçá-la de volta. Bater, insistir, explicar, provar que você merece que ela permaneça aberta. Gastar uma quantidade imensa de energia tentando reverter o que a vida já decidiu. Mas o que a sabedoria milenar sugere, e com uma gentileza e uma firmeza que não são contraditórias, é que você se vire, que você olhe para o corredor inteiro, que você perceba as outras portas, porque a porta que fechou foi o universo te redirecionando com cuidado, não te rejeitando com crueldade. Lição 4. As pessoas que foram embora. De todas as perdas que uma pessoa pode viver ao longo de uma vida, a que mais dói com uma profundidade específica, a que deixa a marca mais duradoura, é a que ocupa mais espaço nos pensamentos silenciosos das madrugadas, é a perda de uma pessoa. Não necessariamente pela morte, que traz a sua própria dor insubstituível, mas pelo distanciamento que não foi escolhido, pela traição que não foi esperada, pelo abandono que chegou de quem você menos esperava, por aquela sensação específica e devastadora de ter amado com uma generosidade genuína e total, e ter recebido, em troca, a indiferença ou a crueldade de quem você julgava ser seguro amar. Você provavelmente tem alguém assim na memória agora. Uma pessoa que foi tão central na sua vida, que ocupou tanto espaço nos seus dias e nos seus pensamentos, que imaginar a vida sem ela parecia genuinamente impossível. E mesmo assim, a vida continuou, como sempre continua, com uma obstinação silenciosa que às vezes parece desrespeitosa com a magnitude do que você perdeu. O que a sabedoria zen e a psicologia mais profunda concordam, cada uma com a sua linguagem específica, mas chegando à mesma conclusão, é que as pessoas entram na nossa vida por razões que nem sempre são as que a nossa mente racional consegue articular no momento. E saem por razões que, com o distanciamento que o tempo oferece, quase sempre fazem mais sentido do que pareciam no momento da partida. Algumas pessoas chegam para te ensinar algo que só pode ser ensinado através da intimidade específica que vocês construíram juntos. Uma intimidade que não teria sido possível com outra pessoa naquele momento específico da sua jornada. Algumas chegam para te mostrar uma versão de você mesma que você ainda não conhecia. Tanto as partes luminosas quanto as partes sombrias. Tantos recursos que você nem sabia que tinha, quanto os padrões que precisavam ser vistos para serem transformados. E algumas chegam para te dar algo que você precisava naquele capítulo da história. Um amor, uma segurança, uma provocação, um espelho. E algumas, preste atenção aqui,
porque isso é importante e raramente é dito com clareza suficiente. Algumas saem exatamente quando precisam sair. Não porque o amor que você sentia fosse ilusório, não porque o tempo juntos não tenha sido real e valioso, não porque algo estava fundamentalmente errado com você, mas porque a permanência delas na sua vida, e naquele formato específico, teria custado algo que você não deveria pagar. Teria te mantido numa versão de si mesma que você já tinha crescido para além. Teria ocupado um espaço emocional, energético, físico, que precisa estar disponível para que algo diferente e mais alinhado com quem você está se tornando possa entrar. O mestre Zen Shunryu Suzuki dizia que a mente do principiante é a mais valiosa de todas. A mente que está aberta, que não está preenchida até as bordas com conclusões antigas e julgamentos cristalizados, que ainda consegue ser genuinamente surpreendida pela vida. Quando alguém vai embora e deixa um vazio, esse vazio não é um buraco a ser preenchido com urgência e com o que estiver disponível. Esse vazio é espaço, espaço real, precioso, raro. E o espaço é onde a vida nova consegue acontecer. Lição 5. O emprego, o sonho e a fase. Que acabou. Nem toda perda tem rosto humano. Nem toda partida envolve uma pessoa. Às vezes, o que vai embora é um emprego no qual você investiu anos da sua vida mais produtiva. Anos de aprendizado, de sacrifício, de construção paciente. Uma carreira que você construiu com um esforço genuíno, que as pessoas de fora raramente veem completamente, e que de repente não existe mais da forma que existia. Por uma demissão, por uma crise, por uma reestruturação que não pediu a sua opinião. De um sonho que você alimentou por tanto tempo, que ele havia se tornado parte indissociável da sua identidade, do jeito como você se apresentava para o mundo e para si mesmo, e que precisou ser deixado para trás, não porque era um sonho ruim, mas porque a vida o substituiu por outro caminho. Essas perdas são frequentemente subestimadas pelas pessoas ao redor, com uma falta de sensibilidade que machuca quase tanto quanto a própria perda. É só um emprego, ou você acha outro. Existem sonhos melhores lá fora. Pelo menos, você tem saúde. Essas frases, ditas com a melhor das intenções, ignoram uma realidade que você conhece por dentro. Quando parte do que você é está entrelaçada com o que você faz. Perder o que faz é perder temporariamente uma parte de quem você é. É uma crise de identidade real, que merece ser tratada com a seriedade que merece, sem minimização, sem pressa, para superar logo. Na tradição budista, e há um conceito que é um dos pilares de todo o ensinamento, anicca, a impermanência. Todos os fenômenos condicionados são impermanentes. Tudo o que tem início tem fim. Tudo o que surge passa. Tudo o que é construído eventualmente se transforma em outra coisa. Isso não é pessimismo. É a descrição mais honesta e mais precisa da natureza da realidade que qualquer tradição de sabedoria já ofereceu. E os mestres ensinavam que a aceitação profunda dessa realidade não torna a vida mais triste ou mais esvaziada. Pelo contrário, torna a vida radicalmente mais vívida. Porque quando você para de gastar energia fingindo que as coisas vão durar para sempre, quando você para de viver num estado de alerta constante, tentando evitar a mudança inevitável, você começa a estar genuinamente presente no tempo em que as coisas existem. E essa presença real é muito mais rica do que a ilusão da permanência jamais poderia ser. O emprego que acabou
te ensinou habilidades concretas que você carrega para sempre, independente de qualquer contrato. Te colocou em contato com pessoas, com situações, com desafios que moldaram quem você é hoje, de formas que você ainda está descobrindo. Te mostrou o que você consegue fazer sob pressão, o que você valoriza quando precisa fazer escolhas reais, e o que não está mais disposta a aceitar em nome de uma segurança que, como você agora sabe, nunca foi tão sólida quanto parecia. O sonho que ficou para trás abriu espaço para um sonho maior, ou mais verdadeiro, ou mais alinhado com quem você se tornou durante a jornada de persegui-lo. A fase que terminou entregou a matéria-prima da fase que veio depois. Nada disso vai embora quando a estrutura se desfaz. O que foi embora foi a forma, e a forma era apenas o recipiente. E lição 6. A proteção, que não parece proteção. Aqui chegamos ao coração pulsante de tudo que o Espírito Zen quer te revelar hoje. E eu preciso que você leia o que vem a seguir com o máximo de abertura que conseguir reunir neste momento, porque isso vai diretamente contra o que a dor te diz. Vai contra o que a mente ansiosa repete incansavelmente nas horas de angústia. Vai contra o relato que o ego ferido construiu sobre o que aconteceu. Mas é a verdade que os maiores sábios da história humana, e cada um por caminhos radicalmente diferentes, chegaram à mesma conclusão essencial. Algumas das proteções mais poderosas e mais precisas que o universo oferece não parecem proteção no momento em que chegam. Parecem perda, parecem rejeição, parecem fracasso. Parecem o mundo te dizendo que você não é boa o suficiente, quando na verdade o mundo está te dizendo que você é grande demais para o espaço onde estava. Parecem punição quando são, na verdade, preservação. Há uma história nos ensinamentos Zen que é contada e recontada através dos séculos porque encapsula essa verdade melhor do que qualquer argumento filosófico poderia. É a história do fazendeiro e do cavalo. O único cavalo do fazendeiro fugiu uma tarde e os vizinhos foram até ele expressar a sua solidariedade. Que azar terrível, você perdeu o seu único cavalo. O fazendeiro, olhando para o horizonte onde o cavalo havia desaparecido, respondeu apenas com 2 palavras. Talvez, né? Quem sabe? No dia seguinte, o cavalo voltou. E não voltou sozinho. Trouxe consigo 3 cavalos selvagens que havia encontrado nas montanhas. Os vizinhos correram para celebrar. Que sorte incrível! Agora você tem 4 cavalos. O fazendeiro olhou para os cavalos no curral e disse: talvez, quem sabe? Dias depois, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens. Foi jogado no chão e quebrou a perna. Os vizinhos voltaram consternados. Que azar! Seu único filho, Hari com a perna quebrada. Talvez, quem sabe? Disse o fazendeiro. Uma semana depois, o exército imperial passou pelo vilarejo, recrutando à força todos os jovens saudáveis para uma guerra distante e perigosa. O filho, com a perna engessada, ficou em casa. Os vizinhos foram dizer: que sorte que ele quebrou a perna. E o fazendeiro olhou para o filho e disse mais uma vez: talvez, quem sabe? Essa história não está pregando relativismo, não está dizendo que nada importa ou que a dor não é real. Ou está revelando algo muito mais poderoso e mais transformador do que isso. Que a nossa capacidade de julgar definitivamente um evento como bom ou ruim, no momento exato em que acontece, é profundamente, estruturalmente limitada. Que o capítulo que estamos vivendo não é a história inteira. Que a cena que parece ser um desastre no ato 2
pode ser o elemento sem o qual a resolução do ato 5 seria impossível. E lição 7. O que você teria perdido se ficasse? Esta é provavelmente a lição mais difícil de todas as que vamos atravessar hoje. Não porque seja conceitualmente complexa, mas porque exige um tipo de honestidade corajosa que dói de um jeito específico. Exige que você olhe para a situação que perdeu com olhos diferentes dos que normalmente usamos para olhar para as nossas perdas. Exige que você se pergunte não apenas o que perdeu quando aquilo foi embora, mas o que teria perdido se aquilo tivesse ficado. Pense com uma calma real nessa pergunta. Aquela pessoa que foi embora da sua vida, e se ela tivesse ficado? Não a versão idealizada dela que a saudade construiu com tanto cuidado e tanto carinho. A versão real, com os padrões reais, com os comportamentos reais, com a dinâmica real que existia entre vocês nos dias que não eram os melhores. Se essa pessoa, essa versão real, tivesse ficado, onde você estaria hoje? Que versão sua teria continuado existindo e que versão sua nunca teria tido espaço para nascer? Que energia que hoje você direciona para o seu crescimento teria sido permanentemente canalizada para gerenciar essa relação? Que conversas internas sobre o seu valor e os seus limites você não teria precisado ter, porque a presença daquela pessoa tornava essas conversas muito desconfortáveis para acontecerem? Que sonhos teriam continuado dormindo, e porque a dinâmica que existia entre vocês não tinha espaço para eles acordarem? Aquele emprego que acabou, se você ainda estivesse lá hoje, que parte de si mesma teria continuado se contraindo para caber num espaço que era pequeno demais? Que talentos seus estariam eternamente subutilizados, aplicados a tarefas que nunca exigiram o melhor que você tem? Que conversas com pessoas mais alinhadas com o seu potencial você nunca teria tido, e porque o círculo daquele ambiente teria continuado sendo o seu mundo? Aquela fase que ficou para trás, se você ainda estivesse nela, que clareza você não teria? Que força você não teria descoberto? Que certeza sobre quem você realmente é, separada das definições externas e das expectativas alheias? Você ainda estaria buscando em lugares errados? O mestre A. Dogen escreveu no século XIII uma frase que ressoa com uma força crescente cada vez que é relida. Ser iluminado por todas as coisas é remover a barreira entre si mesmo e os outros. Quando perdemos algo, a tendência quase automática é construir uma barreira entre nós e aquela perda. Um muro protetor feito de negação, de raiva sustentada, de saudade compulsiva que evita o contato com a realidade do que havia. Mas o que a sabedoria propõe é o oposto. Deixar que aquela experiência te ilumine. Deixar que ela te ensine algo sobre você que nenhuma fase de conforto jamais poderia revelar. Deixar que a partida te mostre, com uma clareza que só as partidas têm a coragem de oferecer, o tamanho do que você carrega dentro de si mesmo. O que você teria perdido se ficasse é, muitas vezes, muito maior do que tudo o que você perdeu quando foi. Lição 8. Aprender a ler os sinais. Uma das habilidades mais raras, mais valiosas e mais transformadoras que um ser humano pode desenvolver ao longo de uma vida é a capacidade de ler os sinais que a vida envia antes que o aviso se torne uma crise inescapável. Porque o universo raramente age por surpresa. Ele costuma se comunicar em sussurros, muito antes de precisar gritar. Ele manda avisos sutis primeiro, depois avisos mais insistentes. E só quando esses são sistematicamente ignorados é que a mudança vem de uma forma abrupta
e dolorosa que não deixa mais espaço para negação. Quantas vezes, com o distanciamento que o tempo permite, você consegue identificar os momentos em que algo dentro de você sabia? Com uma certeza que não precisava de provas. Com uma percepção que não conseguia articular em palavras, mas que estava completamente presente, como uma sensação no corpo. Sabia que aquela relação havia mudado de forma, de que algo essencial havia se perdido no caminho. Mas você continuou justificando porque amar a ideia do que havia sido parecia mais seguro do que encarar o que era. Sabia que aquele ambiente de trabalho estava corroendo algo importante em você. Mas você racionalizou porque a segurança financeira parecia mais importante do que a integridade que estava sendo comprometida aos poucos. Sabia que aquela fase havia chegado ao seu fim natural e orgânico. Mas você segurou com as duas mãos, porque o medo do desconhecido que viria depois era maior do que o desconforto do conhecido que continuava. A tradição budista tem um conceito que está no coração de toda a prática. Sati, atenção plena, presença consciente, observação sem julgamento do que está acontecendo no momento presente. Não é apenas estar fisicamente presente num lugar. É estar presente para a totalidade da experiência, incluindo os sinais sutis que a vida envia constantemente e que a mente ocupada e ansiosa frequentemente não para ouvir. O leve desconforto que aparece repetidamente numa situação específica. A sensação de que algo não está alinhado com o que você realmente valoriza. A voz quieta que aparece nas horas silenciosas antes que o sono venha, tentando te dizer algo que o barulho do dia impede que seja ouvido. Aprender a ler esses sinais não é aprender a viver num estado de vigilância ansiosa, sempre esperando o próximo problema, sempre antecipando a próxima perda. É o oposto. É desenvolver uma confiança tão profunda e tão enraizada na própria percepção que você consegue se mover com leveza quando a vida manda um recado, sem o drama de quem resiste até o último momento, sem o custo emocional de quem precisou ser forçado pela circunstância porque não conseguiu se mover pela percepção, e com a graça de quem aprendeu que colaborar com o fluxo da vida é infinitamente menos doloroso do que nadar contra ele até o esgotamento. Cada perda que você viveu carregava sinais que chegaram antes dela. E cada vez que você aprende a reconhecer esses sinais mais cedo, com mais clareza, com menos resistência, você diminui o custo que a transição cobra. Não porque as perdas deixem de acontecer, mas porque você aprende a caminhar com elas, em vez de ser derrubado por elas. E lição 9. O vazio, que precede a criação. Há um momento no processo de toda perda significativa que é o mais difícil de atravessar. E também, paradoxalmente, o mais subestimado, o menos discutido, o que recebe menos atenção nos livros e nas conversas sobre superação. Não é o momento do impacto inicial, quando a dor é aguda e intensa, e pelo menos tem a dignidade brutal de ser óbvia, de ter um nome claro, de poder ser explicada para quem pergunta como você está. É o momento que vem depois. O período prolongado, estranho e profundamente desconfortável do vazio. O vazio é aquele intervalo de duração variável e imprevisível em que o que era já não é mais, e o que vai ser ainda não chegou com clareza suficiente para ser reconhecido. Em que a identidade que você havia construído ao redor do que perdeu está solta, flutuando sem as âncoras que a definiam e a organizavam. Em que o ritmo do dia a dia parece ter perdido a estrutura que dava sentido às horas.
a sensação de direção que tornava as escolhas cotidianas automáticas. É o momento em que você não sabe muito bem quem é sem aquilo que foi embora, e essa incerteza, que é absolutamente normal e absolutamente necessária, sente como uma desorientação que assusta. A nossa cultura tem um medo profundo e mal disfarçado do vazio, uma aversão estrutural à ausência, ao silêncio, ao espaço não preenchido. Preenchemos o silêncio com ruído constante, música, podcasts, notificações e qualquer coisa que impeça que o silêncio diga o que tem para dizer. Preenchemos o tempo livre com ocupação compulsiva, porque parar parece perigoso. Parece que as coisas não resolvidas vão emergir se não houver movimento constante para mantê-las submersa. Preenchemos a solidão com presença de qualquer qualidade, porque a ausência de companhia parece mais insuportável do que a presença de quem não nos faz bem. Preenchemos a ausência do que perdemos com qualquer coisa que ocupe o mesmo formato, sem perguntar se essa nova coisa é verdadeira, se é saudável, se nos alimenta de verdade ou apenas preenche o espaço de forma superficial. Mas a tradição Zen, e aqui está uma das suas contribuições mais radicais para a forma como entendemos a experiência humana, olha para o vazio com olhos completamente e radicalmente diferentes. No Zen e no pensamento taoísta que o influenciou profundamente, o vazio não é ausência de significado. O vazio é o espaço onde o significado pode finalmente emergir sem ser sufocado pelo barulho do que havia antes. É no silêncio entre as notas que a música existe e pode ser ouvida. É no espaço em branco, ao redor das palavras, que a leitura se torna possível. É na quietude entre os pensamentos que a sabedoria verdadeira, não a sabedoria que foi aprendida, mas a que emerge de dentro, pode finalmente ser ouvida com clareza. O mestre Lao Tse, no Tao Te Ching, o lhe escreveu com aquela economia de palavras que só os mais profundos conseguem. 30 raios convergem num cubo, e é no vazio do centro que a roda é útil. Molda a argila num pote, é o espaço dentro que o torna útil. O vazio não é o problema a ser resolvido com urgência. O vazio é a condição. É o que torna todo o resto possível. É o espaço dentro do qual a próxima versão da sua vida pode ser gestada com o cuidado que merece. Se você está num período de vazio agora, se está naquele intervalo estranho entre o que foi e o que ainda não chegou, eu preciso que você ouça isso com a atenção máxima. Não tente preencher esse espaço movida pelo desconforto. Não tome decisões grandes a partir da ansiedade do vazio. Não se lance nos braços do primeiro relacionamento disponível, do primeiro emprego que aparecer, da primeira identidade que se oferecer, apenas para que a sensação perturbadora de estar à deriva chegue ao fim. O vazio tem um tempo que é seu, e esse tempo é sagrado, mais do que qualquer fase de plenitude, porque é nele que a sua próxima versão está sendo tecida em silêncio. Lição 10. Quando a saudade mente. Existe uma ilusão muito específica que a saudade constrói com uma habilidade que desafia a nossa inteligência mais cuidadosa e que a sabedoria Zen nomeia com uma precisão que pode literalmente poupar anos de sofrimento desnecessário, de retorno a situações que já foram encerradas, ou de busca por algo que existia apenas na versão que a memória criou. A saudade, quando não é observada com atenção e honestidade, não recorda o que era. Recorda uma versão cuidadosamente editada, suavizada e iluminada do que era. Recorda os melhores momentos isolados do seu contexto,
as melhores versões das pessoas separadas dos seus padrões recorrentes, os melhores dias de uma fase extraídos da média do que aquela fase realmente era no cotidiano. Isso não é fraqueza ou falta de inteligência. E é biologia. É a forma como o cérebro humano processa a memória emocional, guardando os picos de prazer e os picos de dor de forma desproporcional e distorcida em relação à experiência média, ao que eram os dias normais, ao que era a textura real e constante daquela situação quando não estava no seu melhor. É por isso que relacionamentos que te faziam mal sistematicamente, que drenavam a sua energia e comprometiam a sua autoestima de forma consistente, aparecem na saudade como os mais intensos e os mais significativos que você já viveu. Porque você está lembrando dos picos de conexão, não da média de distância. Está lembrando das melhores conversas, não das noites de silêncio pesado. Está lembrando dos momentos de ternura, não dos padrões de descuido que eram a normalidade. A prática Zen de atenção plena propõe algo que parece simples, mas exige uma coragem real. Quando a saudade aparecer, e ela vai aparecer em ondas, e em momentos inesperados, com uma persistência que às vezes surpreende, observe-a. Não a reprima, porque o que é reprimido apenas se fortalece na escuridão. Não a alimente compulsivamente. Não a regue com músicas e fotos e memórias buscadas ativamente. Apenas a observe com uma curiosidade genuína e sem julgamento. Fica com ela como um observador que não se funde com o que observa. E pergunte, e com a honestidade que você reserva para os seus momentos mais privados: o que exatamente estou sentindo saudade? A pessoa como ela realmente era no dia a dia, os seus padrões reais, as suas limitações reais, a forma real como ela te tratava nos momentos difíceis. Ou a versão dela que eu precisava que existisse, o potencial que eu via e que nunca se realizou completamente. O amor que ela poderia ter dado, mas raramente dava de forma consistente. Nem quando essa observação honesta acontece com profundidade suficiente, o que frequentemente se revela é que a saudade não estava guardando uma pessoa real ou uma fase real. Estava guardando um sonho. Estava guardando o que você esperava que aquilo fosse. Estava guardando o investimento emocional que você fez e a resistência de acreditar que esse investimento não teve o retorno que merecia. E perceber isso não apaga a dor, mas muda a sua natureza completamente. E porque é muito mais leve lamentar o fim de um sonho do que continuar acreditando que o que foi embora era a única chance de felicidade que você teria nesta vida. Lição 11. A nova versão que nasceu. Da perda. Existe uma versão sua que não existiria se aquela perda não tivesse acontecido. Não existiria como possibilidade. Não existiria como realidade. Pensa nisso com a seriedade e a atenção que merece. A força que você carrega hoje no corpo e na forma como enfrenta o que a vida traz, de onde ela veio, se não das situações que exigiram que você a desenvolvesse? A clareza sobre o que você não aceita mais na sua vida, sobre o que não está disposta a negociar. O que a ensinou, se não as experiências em que você aceitou demais e negociou demais e aprendeu na própria pele o custo disso? A capacidade de reconhecer o que é genuíno e o que é performance, e o que te alimenta de verdade e o que apenas aparenta alimentar. Quando você desenvolveu esse discernimento tão precioso, se não quando foi obrigada a olhar fundo para si mesma, porque os apoios externos haviam desaparecido. Quase sempre, quando fazemos esse inventário honesto, as respostas
apontam para as perdas, para as traições que ensinaram a distinguir a lealdade real da lealdade que existe apenas enquanto é conveniente. Para os abandonos que ensinaram que a única presença verdadeiramente confiável é a própria, e que aprender a ser uma boa companhia para si mesma não é solidão, é liberdade. Para os fins de fase que ensinaram que a identidade não pode estar colada a um papel externo ou a um resultado específico, porque os papéis e os resultados mudam, e o que é, você precisa ser mais sólido do que qualquer circunstância. Na tradição budista, há um ensinamento sobre o lótus que é uma das metáforas mais poderosas e mais precisas que qualquer sabedoria já criou para descrever a relação entre a dor e o crescimento. O lótus é uma flor de uma beleza extraordinária, de uma delicadeza e uma elegância que parecem incompatíveis com as condições do seu nascimento. E ele cresce exclusivamente na lama. Não apesar da lama, por causa dela. A lama não é o obstáculo que o lótus supera heroicamente. A lama é o nutriente. É o ambiente específico, e com as condições exatas de escuridão e densidade e umidade, de onde essa beleza particular pode emergir. Você não consegue um lótus num campo limpo, ordenado, sem resistência. A lama é o requisito essencial. A versão sua que sobreviveu, que aprendeu, que cresceu através das perdas que viveu. Essa versão é um lótus. Não seria possível sem a lama. Não seria possível sem a escuridão do momento em que o chão sumiu. Sem o peso da decepção que não encontrava palavras suficientes. E sem o frio específico do abandono. Sem a confusão do vazio que parecia não ter fundo. Cada uma dessas experiências foi o nutriente de uma sabedoria que você agora carrega no corpo inteiro. Na forma como você olha para as pessoas antes de abrir completamente. Na forma como você sente quando algo não está alinhado. Na forma como você protege o que é essencial com uma clareza que a versão anterior de você não tinha. Essa versão sua que nasceu da perda é mais real, mais profunda, mais capaz e mais completa do que a versão que existia antes. E ela existe. Essa é a verdade que o Espírito Zen quer que você carregue, porque o universo foi protetor e sábio o suficiente para não te deixar ficar onde você estava. Lição 12. Confiar no fluxo. Chegamos ao ponto onde tudo se integra, onde o rio da compreensão encontra o oceano da prática vivida. Porque saber tudo isso, entender a impermanência com a cabeça, reconhecer a proteção nas perdas como conceito, honrar o vazio como ideia e observar a saudade com distanciamento teórico. Nada disso tem valor real, transformador e duradouro se não se traduz num jeito genuinamente diferente de habitar a própria vida. Num jeito diferente de se relacionar com o que chega e com o que vai, com o que fica e com o que precisa partir. A prática que o Espírito Zen propõe não é passividade disfarçada de espiritualidade. Não é a preguiça de cruzar os braços e dizer: o universo vai cuidar de tudo, então não preciso fazer nada. Não é usar a aceitação como desculpa para não agir, não escolher, não se responsabilizar com coragem pela própria trajetória. Essa interpretação seria uma deturpação de tudo que a tradição ensina. A prática é algo muito mais sofisticado, muito mais exigente e muito mais belo do que a passividade. É confiar no fluxo enquanto nada com tudo o que você tem. É agir com presença total e com intenção genuína em tudo o que você escolhe fazer. E é enquanto ao mesmo tempo mantém as mãos abertas em relação ao resultado específico que a mente planejou. É fazer a sua parte,
com a seriedade de quem leva a própria vida a sério, com a generosidade de quem tem algo real a oferecer, com a disciplina de quem sabe que o crescimento não acontece por acidente. E então, soltar o apego ao desfecho exato que você imaginou como o único desfecho aceitável. É aprender a distinguir, com uma clareza que só vem com a prática, e entre o que você pode influenciar e o que você precisa simplesmente atravessar sem tentar controlar. O mestre Thich Nhat Hanh ensinou com aquela simplicidade que é a marca dos verdadeiramente profundos, que a paz não é a ausência de dificuldades, é a capacidade de permanecer centrado no meio delas. Não porque as dificuldades não importam, não porque a dor não dói, não porque os problemas sejam ilusórios, mas porque o centro que você encontrou dentro de si mesma, esse espaço de quietude que existe por baixo de todos os estados emocionais, de todas as circunstâncias externas, de todos os vai e vens da experiência, esse centro é mais sólido, mais permanente e mais verdadeiro do que qualquer situação passageira. Esse centro não depende de que tudo esteja bem lá fora para estar bem aqui dentro. E confiar no fluxo significa acordar cada manhã com uma disposição real para ser surpreendida pela vida, não assustada pelo que pode vir, não ansiosa pelo que pode mudar, não agarrada ao que existe com o medo de quem sabe que pode perder. Significa olhar para o que vai embora com a mão aberta de quem entende que segurar não é o mesmo que amar. Significa receber o que chega com uma gratidão que não é performática, ou sabendo que aquilo chegou no momento exato e na forma exata em que precisava chegar, mesmo que essa forma não seja a que você havia pedido. Significa, acima de tudo e antes de tudo, acreditar com uma convicção que vai além da esperança, uma convicção que se apoia em tudo que você já viveu e sobreviveu, que existe uma inteligência maior do que a sua mente ansiosa, operando em favor da sua maior evolução. Mesmo quando essa inteligência usa o fim das coisas como ferramenta de recomeço. E especialmente quando usa o fim das coisas como ferramenta de recomeço. Se algo saiu da sua vida, o universo estava te protegendo. Não de toda a dor, porque a dor faz parte indissociável do crescimento. E nenhuma sabedoria genuína faz a promessa desonesta de eliminá-la completamente, mas te protegendo do estagnamento que se disfarça de estabilidade, da versão menor de si mesma que se disfarça de humildade, do conforto que se disfarça de felicidade enquanto vai, muito lentamente, ou apagando o que você tem de mais vivo, te protegendo para que o espaço necessário existisse, para que as mãos estivessem abertas, para que quando a próxima coisa chegasse, a coisa que é verdadeiramente sua, no nível que você verdadeiramente merece, no momento em que você está verdadeiramente pronta, você estivesse ali, presente, disponível, capaz de recebê-la completamente. O rio não volta, mas ele sempre, sempre chega ao mar. E o mar é imensamente e infinitamente maior do que qualquer pedra que o rio deixou para trás no caminho. Namastê. Se esse ensinamento tocou algo verdadeiro dentro de você, escreva nos comentários apenas uma coisa. Qual perda da sua vida, olhando para trás hoje com os olhos que você tem agora, você consegue reconhecer como proteção? Uma palavra, uma frase, um momento. Ou porque a sua história, a forma específica como você atravessou o que atravessou e chegou aqui hoje, pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para encontrar a coragem de soltar o que a vida está pedindo que ela libere.
Inscreva-se no canal Espírito Zen, porque aqui, semana após semana, continuamos destilando a sabedoria milenar que você precisa para atravessar esta vida com mais leveza, mais clareza e uma paz que nenhuma circunstância externa, e nenhuma perda e nenhuma partida conseguem roubar de você para sempre.